Deixa eu, antes de chamar os nossos comentaristas para avaliarem essa situação, quero girar a reportagem da Jovem Pan News. O deputado Mário Frias, que é produtor executivo do filme que trata da vida, né, a biografia de Jair Bolsonaro, ele afirmou que não desmentiu Flávio Bolsonaro sobre o financiamento de Daniel Vorcaro. Bruno Pinheiro chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer os detalhes dessa notícia, dessa informação. Né, Bruno? Seja bem-vindo. O que se sabe sobre esse posicionamento do produtor executivo, que também é parlamentar, né? Bem-vindo. Ótima noite também a você, a quem Os Pingos nos Is, a quem nos acompanha. Primeiramente, uma informação que a Jovem Pan acabei de confirmar, que quando o áudio foi divulgado, o deputado Mário Frias não estava em São Paulo, está no Reino do Bahrein. Em uma agenda oficial. Na verdade, ele recebeu um convite que foi da embaixada. Ele chegou lá dia 11 e aí começou uma série de reunião da Comissão de Relações Internacionais, um evento de segurança. Na verdade, esse evento, essa agenda, entre os dias 11 e 19, quando ele vai ter esse retorno. Hoje, logo cedo, começava a circular informações, então, de que havia esse financiamento por parte de Daniel Vorcaro. O deputado Mário Frias, que está à frente desta produção, disse que em momento algum teve um financiamento diretamente do Banco Master. E aí, de fato, disse que o deputado Mário Frias, e disse que a ligação de Flávio Bolsonaro era somente sobre o direito autoral das imagens de Jair Bolsonaro que foram usadas no filme. Isso referia-se ao fato de que o Daniel Vorcaro não é e nunca foi um signatário de relacionamento jurídico com a produção e de que o Banco Master nunca figurou como uma empresa investidora, ou seja, que não foi a figura do Banco Master colocando dinheiro diretamente na produção do filme. E aí tem uma justificativa, que o filme ficou muito caro por conta de atores internacionais que receberam em dólares, ou seja, isso acabou tendo uma demanda muito grande de recursos e que eles tinham conhecimento de que Flávio estava tentando organizar financiamentos, mas que não havia chegado a informação para esses nomes da oposição de que entre esses financiadores estavam o Daniel Vorcaro. E aí, por qual motivo que Flávio não teria contado para outras pessoas ou para o seu entorno, núcleo da campanha, de que o Daniel Vorcaro era o financiador? Por quê? De acordo com informações que eu recebi de nomes ligados ali, era de que há um contrato para não contar ou para não revelar quem são os investidores do filme que vai contar a história de Jair Bolsonaro. O receio era de um vazamento de informações de quem são os financiadores e gerar uma multa milionária. Então, diante disso, a resposta, finalizando aqui, do deputado Mário Frias é que a figura do Banco Master nunca atuou como um financiador do caso do filme que envolvia então essa articulação de Flávio Bolsonaro. O deputado Mário Frias só deve retornar a São Paulo no dia 19 de maio. Tá certo. O Bruno segue em Brasília, né, movimentando os seus contatos. Qualquer novidade, Bruno, por favor, microfones abertos, viu? Muito obrigado, bom trabalho para você. Deixa eu seguir aqui com os nossos comentaristas, porque é preciso olhar também para esse posicionamento de Mário Frias. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila está acompanhando também as informações que surgem, as muitas declarações, as conexões que os veículos de comunicação fazem e a necessidade de uma explicação talvez mais detalhada, minuciosa, de Flávio Bolsonaro. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Ontem discutimos a explicação de Flávio sobre o contato, né, que seria para financiamento do filme. E aí surpreende quando vem essa declaração de Mário Frias, que tinha participação direta na produção, né, produtor executivo, para quem não sabe, é uma figura dentro de uma obra audiovisual que cuida, inclusive, dos recursos, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouco da sua percepção sobre essas declarações desencontradas, o que isso pode sinalizar. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Musa e a nossa querida audiência. Caniato, a coisa mais importante nesses momentos de crise é se atrelar aos fatos. Os fatos são, primeiro, o senador Flávio Bolsonaro disse que não tinha nenhuma ligação com o Vorcaro.
As gravações mostram que tinha sim uma ligação e até uma conversa com tom íntimo. Então, mentiu para sua base. Segunda coisa, ele disse ontem que o dinheiro foi levantado com o Banco Master para financiar o filme. Hoje, esta informação foi desmentida. Não recebeu os produtores do filme, não receberam os recursos de Vorcaro. Então a coisa começa a ficar complicada. Complicada porque todas as declarações não batem com os fatos. E como você bem colocou, os fatos estão cada vez mais nebulosos. E quanto mais nebuloso, mais espaço para a especulação política. Flávio Bolsonaro precisa dar uma resposta curta e grossa para esse episódio. Caso contrário, a sua candidatura entrará num espiral negativo que pode comprometer a sua campanha. Pois é, deixa eu chamar agora, o Cristiano Beraldo está com a gente? Deixa eu chamar o Beraldo, daqui a pouco então o Beraldo vai trazer suas análises e impressões. O Bruno Musa sim, Bruno Musa já conectado, vai trazer suas reflexões a respeito das informações divulgadas hoje e nós ainda na tentativa de conectar todos os pontos para tentar apresentar para o público a melhor versão das últimas informações que foram apresentadas. Você, Musa, os aliados mais próximos de Flávio Bolsonaro, naturalmente, acabam apoiando, né? 100% de dedicação. Agora, é preciso que Flávio talvez se posicione e traga toda a verdade desse episódio, né? Explique exatamente do que se trata essa relação, e talvez até em uma coletiva de imprensa, por que não? Seria interessante essa transparência nesse momento? Caniato, perdão, muito boa noite. Beraldo, Mota, Dávila, todos que nos assistem aqui no Brasil. Olha, tem algumas realidades que são inegáveis no Brasil. Um é que o Brasil cansa. Dois é que a morte, assim como em qualquer lugar, é certo. E três, que não morreremos de tédio no Brasil. Isso claramente. Bom, juntando os cacos após o dia seguinte de tudo isso, me parece que devemos aqui rapidamente separar o campo legal do campo político. Eles muitas vezes não se conversam, mas se, digamos, afetam diretamente. O campo legal é que, ao olhar, pelo menos apenas o áudio e a escrita do que temos, não há nada que configure uma ilicitude. Pedir um dinheiro, ser dinheiro privado, se tiver nota, se tiver origem, isso não configura ilicitude. Agora, se começarmos a aprofundar ao longo desse processo de investigação e perceber que esse dinheiro poderia gerar privilégios para um em detrimento de outros, aí sim, isso começa a cheirar muito estranho. O que vale é investigarmos. Aqui não devemos ter ninguém de estimação. Estamos buscando uma mudança e uma possibilidade de mudança de um país, não digo apenas agora, mas pelo menos um começo. E para isso as investigações se fazem necessárias. Fica muito estranho que o primeiro áudio, em setembro, tenha sido já com aquela calorosa informação e troca, mas isso também não configura nenhum tipo de ilicitude. Mas ali em setembro já havia indícios importantes das irregularidades do Banco Master. Eu, que sou de mesa de operações diariamente, nós já falávamos isso há alguns bons meses. Mas para quem é de fora do mercado, realmente podemos dar esse benefício da dúvida, digamos assim. Mas me cheira muito estranho em novembro. Um dia antes de Vorcaro ser preso pela Polícia Federal no aeroporto tentando sair do Brasil, ao que foi divulgado, aquelas trocas de mensagens em falando estaremos sempre juntos, irmão, não sei o quê. Isso cabe uma investigação mais profunda, de fato. Porque, nitidamente, por mais que não tenhamos a ilicitude no campo técnico-jurídico até esse momento, com essas trocas, olhando individualmente, como mencionamos, politicamente isso cheira muito estranho. O teto de vidro, grande teto de vidro do Lula, é todo histórico de corrupção e o presente de corrupção que o governo hoje tem, INSS, todas as CPIs e tudo mais. Não podemos dar a menor chance de um teto de vidro, porque o objetivo aqui é, dentro do campo legal e dos votos, tirar o PT de governar o Brasil, uma vez que o país está indo para o buraco economicamente
através da corrupção, das irresponsabilidades fiscais e tudo mais. Portanto, devemos ter aqui uma responsabilidade moral de olharmos e falar. Quem buscará essa mudança política não pode ter qualquer tipo de imoralidade dentro das vias legais. Talvez seja uma utopia, mas eu acho que, assim como nós batemos muito na dosimetria porque defendemos aqui a Constituição e, portanto, a anistia, como já falamos, aceitar o meio termo, talvez não seja satisfatório. Portanto, sim, cabe o benefício da dúvida. Espero que não tenha nada demais, espero genuinamente, mas cabe a investigação. E se houver, isso deve ser apurado e aí a situação fica complicada. Pois é, são vários aspectos que a gente precisa trazer e analisar com os nossos comentaristas. Deixa eu só pedir para o Cristiano Beraldo também fazer sua análise na abertura aqui do programa, porque o Beraldo não participou do programa de ontem, então eu estou, inclusive, curioso para saber quais são as impressões do Beraldo a respeito da notícia divulgada ontem, os áudios, as conversas trocadas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro e, naturalmente, as muitas repercussões a partir da divulgação desses contatos. Bem-vindo, Beraldo. Boa noite. Boa noite, Caniato, Musa, Dávila, Mota. Boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, o que nós temos aqui são dois aspectos de um mesmo evento. Existe o aspecto legal e existe o aspecto eleitoral. Se nós olharmos para o aspecto legal, essas argumentações de que o dinheiro foi pedido de forma legítima para uma obra que de fato é uma obra cinematográfica que de fato está sendo realizada nos Estados Unidos, tem lá uma equipe de produção, isso aparentemente não tem problema nenhum, e na época, fala-se de 2024, não havia essa confirmação ou esse escândalo do Banco Master acontecendo. Então a gente pode partir do pressuposto de que ali foi alguém interessado, filho interessado em viabilizar uma obra cinematográfica em relação ao pai, bateu na porta de um banco em que todo mundo estava indo buscar dinheiro, até porque o dono do banco estava gastando milhões como se não fosse nada, então ele bate ali a porta, o banco tinha grau de investimento de agências de riscos internacionais, enfim, tudo certo. Agora, é preciso que se investigue por que o investimento foi feito. O investimento foi feito porque o Daniel Vorcaro é um apaixonado pelo Jair Bolsonaro, como existem tantas pessoas no Brasil, e ele tinha tanto dinheiro que achou que seria uma homenagem justa dar dinheiro para fazer essa produção. A justificativa é que era um negócio, ele colocou dinheiro acreditando que este filme teria uma visibilidade, uma audiência muito grande, com isso ele retornaria o investimento com lucro, ou ali houve alguma coisa que pudesse ser interpretado como uma troca de favores. Olha, financia aqui o filme do meu pai que eu vou te ajudar aqui dentro do Senado, ou vou usar o meu prestígio de senador para isso. Não há até agora nenhum indicativo de que o senador Flávio Bolsonaro tenha atuado de forma ativa para proteger os interesses de Daniel Vorcaro e do Banco Master. Então, até agora a gente não tem nada disso, mas isso é o aspecto legal. Tendo justificativa, a justificativa será usada e está tudo certo. Agora a gente tem um aspecto eleitoral. E nesse aspecto eleitoral, o fato concreto é que o senador, ele mentiu, porque ele afirmou inúmeras vezes que não tinha absolutamente nenhuma relação com o Daniel Vorcaro e o Banco Master. Existia essa relação. O eleitor, ele está sem paciência para ser feito de bobo. Então, o eleitor espera que o candidato tenha uma relação sincera com ele, seja transparente com ele. O Flávio Bolsonaro poderia, na hora que estourou o escândalo, dizer, olha, pessoal, houve esse evento aqui, o Banco Master, o Daniel Vorcaro, ele colocou dinheiro nessa produção, mas agora nós vamos fazer uma vaquinha para arrecadar dinheiro dos apoiadores do meu pai, os meus apoiadores, e nós vamos devolver esse dinheiro para ajudar a ressarcir as vítimas do Banco Master. Se ele tivesse feito isso, ele teria transformado o limão numa limonada, mas não foi isso. Ele preferiu se omitir em relação a esse fato e agora ficou feio para o eleitorado. Contornar isso será
uma escalada mais íngreme, mais difícil do que a que ele já tinha. E ele conta com o apoio e até a boa vontade, digamos assim, daquelas pessoas que vão votar no candidato que se opuser e tiver melhor condições de vencer o PT. Mas eu acho que o encantamento com o candidato Flávio Bolsonaro fica bastante prejudicado. Pois é, deixa eu voltar com o Roberto Mota para que o Mota traga a sua impressão a respeito da informação que foi trazida há pouco pelo Bruno Pinheiro, que foi o posicionamento de Mário Frias, né, Mota? A gente precisa olhar também para o que foi dito, a manifestação dele, ele que tem uma relação, além de ser parlamentar, tem uma relação com a produção do filme, né? Ele assina a produção executiva e aí ele menciona que a produção não teria recebido ainda recursos oriundos desse patrocínio, financiamento ou doação de Daniel Vorcaro. Essas informações desencontradas tendem a, digamos, prejudicar mais a caminhada de Flávio, se faz necessária uma versão oficial ou um posicionamento de imediato, uma coletiva de imprensa, algo do tipo, Mota? Caniato, essa explicação prejudica o programa, porque eu confesso a você que eu não entendi nada da explicação. Eu prestei atenção no que o Bruno falou e ia até aqui mandar uma mensagem para meus colegas perguntando se alguém entendeu alguma coisa dessa explicação. Eu não entendi. Eu tenho a impressão que a questão que está na cabeça de todo mundo, a pergunta principal é: será que a candidatura de Flávio vai sobreviver a esse escândalo? Bom, o competidor dele nessa eleição sobreviveu a escândalos muito maiores e se elegeu presidente 3 vezes. Então, me parece que esse episódio aí não tem nenhuma comparação com o que já aconteceu no Brasil. Nós vivemos em um país, não custa lembrar isso, em que o pai do senador perdeu os direitos políticos por ter realizado uma reunião. Nós vivemos em um país em que uma mãe de 2 filhos foi condenada a 17 anos de prisão por escrever com batom em uma estátua. Então, é esse o país que vai investigar o senador por ter feito pedido, uma doação privada, que parece que foi até declarada no imposto de renda, com contrato, ou vai investigar o senador porque ele usou a palavra irmão. Vão investigar como? Quem vai investigar? Onde estará a imparcialidade dessa investigação? E a gente precisa dizer, é evidente que o ideal é que o senador nunca tivesse tido nenhum contato com esse banqueiro. Mas como nós não vivemos no mundo ideal, vamos, pelo menos, tentar manter o bom senso. Pois é, os nossos comentaristas fazem muitas análises e reflexões na relação do episódio com a campanha, com a pré-candidatura, tem os aspectos legais, os aspectos políticos, eleitorais, morais. Deixa eu chamar o Dávila. Dávila, quando a gente olha para a relação do episódio com o universo político, principalmente os danos eleitorais, dá para a gente elencar quais ações seriam necessárias para reduzir os danos na imagem do pré-candidato e da própria campanha, ou até pensar em uma maneira de Flávio Bolsonaro tentar ser o mais transparente possível com o seu público, com o seu eleitorado, com aqueles que te apoiam, inclusive da direita? Caniato, só tem uma saída. Ou se esclarece isso de maneira clara, objetiva, que não deixe dúvidas sobre a mesa, ou isso vai sim manchar a candidatura, vai prejudicar e vai jogar nesta vala comum de que hoje nós vemos o Brasil, assistimos o presidente da República e o seu governo envolvido em vários escândalos, inclusive o Banco Master. Não podemos esquecer que o episódio do Banco Master começou na Bahia, numa operação na qual, naquela época, o governador do estado era hoje o ministro do governo Lula, e também havia envolvimento do líder do governo no Senado. Foi ali que começou todo este imbróglio Banco Master que depois escalou para tantos lugares.
Não podemos esquecer também que o ex-ministro do governo, um outro ex-ministro da Justiça, também fazia parte do Conselho Consultivo e recebia jeton do Banco Master. Não podemos esquecer de que um ex-ministro da Fazenda, petista, recebia R$1 milhão por mês para conseguir audiências de vocaram com o presidente da República, ministros de Estado e o presidente do Banco Central. E nada disso foi apurado, investigado, está tudo por isso mesmo, varrido para debaixo do tapete. Por isso, Caniato, é fundamental atuar em todas as frentes. É preciso instaurar imediatamente a CPI do Banco Master no Congresso, é preciso ir a fundo nessas investigações e, se continuar dando declarações nebulosas, isso é, na verdade, a corda que enforca a candidatura de Flávio Bolsonaro. Não há dúvida disso. Apesar de, como o Mota lembrou, do presidente da República ter sido eleito e envolvido em vários escândalos de corrupção, o cenário em 2026 é diferente. A população está cansada de corrupção, de sem-vergonhice, de imoralidade. A população está cansada da polarização. Por isso, eu entendo que a reação do eleitor será diferente nessa eleição. Antigamente a corrupção parece que fazia parte assim da cultura política brasileira, tinha uma espécie de tolerância. E, ao meu ver, hoje nós chegamos ao ponto da intolerância máxima com corrupção. Ninguém aguenta mais ver esses escândalos, escândalo do INSS, escândalo do Banco Master, escândalo de rombo de estatal, é uma coisa inacreditável. E esse escândalo está sendo pago com inadimplência de 80% da população. Está sendo pago com o crescimento do crime organizado, que vai cada vez mais infiltrando em todas as atividades econômicas do país. Está sendo pago com uma total envolvimento hoje da justiça. Até agora não se falou mais do episódio de um escritório de advocacia de um familiar ligado a ministro que recebeu 129 milhões de reais do Banco Master. Então, assim, onde é que está a investigação? Ou seja, os órgãos de investigação estão fazendo pouco caso das evidências claras, cabais, que cada vez mais, não é que está manchando a imagem de uma ou outra pessoa, está destruindo a credibilidade das instituições. Porque não é mais uma coisa pessoal, é uma coisa institucional. E esse peso de uma crise institucional mina a confiança da população na democracia. Por isso, Caniato, eu vejo o cenário deste ano eleitoral muito diferente de cenários passados. A população, por meio do voto, vai dar um basta. Ninguém aguenta mais essa sem-vergonhice, que não é só mais uma questão moral, é uma questão que cada vez custa mais caro para o pagador de imposto.